Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, de língua portuguesa, ainda falando sobre palavras escritas com X, com S, né? Mas que tem som de Z, ok? Vamos começar corrigindo a ficha de atividades, né? Páginas 5 e 6 da nossa ficha de atividades, ok? As palavras a seguir são escritas com S ou com Z. Analise e escreva-as na coluna correta. Na aula passada, vocês viram, né, o estudo de algumas palavras escritas com X, escritas com S e com Z, com som de Z, certo? Essa ficha também é uma atividade relacionada à escrita de palavras, né, com S, porém com som de Z. Vamos analisar aqui algumas dessas palavras e vamos verificar se elas são escritas com S ou com Z, tá bom? A palavra vez, né? Nós sabemos que ela tem som de S no final, vez, mas ela é escrita com Z, ok? Vez. Luz também, ok? Z. Atriz, também com Z. Improvisado, olha que a palavra improvisado, lá onde fala na sílaba ZA, ó, improvisado, ele tem som de Z, mas é escrito com S, tá? Improvisado. Escrita com Z, mas com som, escrita com S, perdão, escrita com S, mas com som de Z. Anzol, o anzol é escrito com Z, ok? Precisar, vamos escrevê-la com S. Precisar, escrita com S, mas com som de Z. Prisioneiro, também, escrita com S. Prisioneiro, mas com som de Z. Bisavô, também, gente, viu? Bisavô com S, mas com som de Z. Bisavô. Freguesia, vamos colocar nessa coluna, que também é escrita com S, mas que possui som de Z. Ok? Vamos para a próxima. Mais abaixo nós temos também algumas palavras. Ok? Nós paramos freguesia, vamos para rapaz. Bem aqui, ó. Rapaz é escrita com Z no final, certo? Rapaz. Bem aqui. Confuso. Confuso. Com S. Fazer, né? A tia Edilândia pulou aqui, ó. Fazer. Fazer. Com Z. Tem som de Z mesmo, né? Casa. Tem som de Z, mas é escrito com S. Gostoso. Som de Z, mas escrito com S. Apresentar. Olha aqui, apresente. Som de Z, mas escrita com S. Trazer. Escrita com ZE. Trazer. Feliz. Musical, nós temos S. Musical. Cartaz, olha que a gente viu muito essa palavrinha nas aulas anteriores, né? E na produção de texto, cartaz com Z. Desenho, som de Z, mas escrito com S, certo? Então, ao escrever as palavrinhas que às vezes confundem, né, a escrita pelo som, mas
Você fazendo exercícios, vocês vão melhorando aí a ortografia de vocês, tá certo? Vamos agora para mais uma atividade sobre palavras escritas, né? Com S ou X ou Z, tá bom? Página, já acabou de falar, 18, né? Ok, mão na massa. Aonde fala, forme palavras com os conjuntos de letras a seguir. Porém, preste atenção, todas devem ter sílabas com som de Z. Então, todas as palavras que nós conseguirmos formar, né, dentro desses espaços aqui, eles devem ter o som de Z, né? Aviso, a tia Dilane já está dando para ver aí a palavra aviso. É escrito, né? Ó, avisado, eu posso formar essa palavra, né? Ou aviso, né? Ó, aviso. Todas as letrinhas estão misturadas, mas com elas nós somos capazes de formar outras palavras, né? Elas vão estar escritas aqui com S, mas tem um som de Z. Aviso, avisado. Temos também a palavra asa. Olha aí, ó, escrito com S, mas com som de Z. Podemos também formar a palavra visão. Se você conseguir formar outras palavrinhas, melhor ainda, tá certo, pessoal? Vamos para B. Olha aqui, ó, podemos formar a palavra examinar. Examina, né? Porque não tem um Rzinho aqui, examina. Então, o X, ó, examina é escrito com X, mas tem o som de Z, ok? Exibe, também escrito com X, mas com som de Z. Exame. Se você conseguir formar outras palavrinhas, melhor ainda. Vamos para C. Amizade, né? Ó, nós temos aqui usar, o D e o E, amizade, escrita com Z, mas com som de Z mesmo, ok? Amizade. Azedo. Todas elas aqui vão estar escritas com Z, tá? 10. Reza. E 0. 0. Tem um Rzinho bem aqui, certo? Vai dar para formar a palavra 0. Na segunda questão, desafio, né? Esse desafio aqui, vocês vão tentar construir, na segunda questão, construir algumas frases com no mínimo 3 palavras que você encontrou no exercício anterior. Então, esse desafio você pode formar uma única frase, contendo 3 palavras dentro dessa frase que você vai formar. Isso aí é um desafio, né? Pode ser uma frase ou 2. Construa frases com no mínimo 3 palavras que você encontrou no exercício. Se você conseguisse fazer uma frase com 3 palavrinhas dentro dessa frase, ó, legal. Mas se não conseguir, você pode formar 3 frases com 3 palavras que você, né, conseguiu fazer lá na questão 1. Pode ser a palavra amizade, examina, avisado, azedo. Ok? Essa tarefinha vai ficar aqui por conta de vocês, é uma tarefa pessoal. Porque no caso aqui, ó, vocês vão construir frases. Ok, pessoal? Agora vamos para cartazes de espetáculos. Cartazes de espetáculos. Você sabe o que significa a expressão está em cartaz? Ela quer dizer que alguma peça, algum show, algum musical ou algum filme está sendo exibido. Ok? Alguns cartazes que estão sendo exibidos podem ser para um show de teatro, pode ser para um show no cinema, certo? Pode ser um filme no cinema,
ok? Pode ser um espetáculo que vai acontecer na sua escola, né? Observe com atenção aqui abaixo os cartazes a seguir. Por exemplo, olha aqui o cartaz, segundo Festival de Ópera, ok? Cartaz de Festival de Ópera em Curitiba, Paraná. Outro cartaz, Conte para Todos. Cartaz divulgado para contação de histórias em Ubatuba, São Paulo. Vamos verificar outro cartaz, que é o terceiro cartaz. Cartaz de cinema, né, ó, em Bangkok, na Tailândia. Então, esses cartazes aí, ó, aqui a gente sabe, né, que é um cartaz de cinema. Pode ser que seja o filme, né? Então, você conseguiu ler todos os cartazes? Né? Provavelmente teve dificuldade para ler o terceiro. Mas por quê, hein? Pois ele está em inglês, né? A tia Adilândia falou até mais ou menos assim, né? Ó, o terceiro cartaz está em inglês. No entanto, é possível entender que todos esses cartazes anunciam eventos culturais. É possível ter ideia em razão das letras grandes do título, da imagem principal e dos lugares onde se localizam. Pode ser fixado, né, nas paredes das ruas, nos teatros, como a professora falou na aula passada, né? Esses cartazes devem ser afixados, né, devem ser colocados, expostos no lugar que passe bastante pessoas, né? Converse com o professor e com os colegas sobre cada um desses cartazes. Atentem para as semelhanças, diferenças e as características, certo? Todos esses cartazes, seja de cinema, seja um espetáculo que vai ter em algum teatro, seja um cartaz que vai acontecer alguma coisa na sua escola, todos esses cartazes devem ter o quê? A imagem, que é muito importante, né? As frases, elas devem ser curtas, não muito grandes, né? Tem que ser chamativo para chamar a atenção do leitor, né, do público, para poder conseguir assistir a peça ou ir ao cinema e voltar novamente, ok? Tem que ser chamativo, certo? Na página 20, pessoal, nós temos uma atividade relacionada a isso aí, para entender o texto, né? Onde esses cartazes costumam ser afixados? Bem fácil, né, pessoal? Ó, em lugares públicos, nas ruas, teatros, cinemas e outros lugares, certo? De forma que seja o quê? Bastante visível. Na segunda, observe e compare os 3 cartazes, né? Quais são destinados às crianças e quais são destinados aos adultos? Por que você chegou a essas conclusões, né? O primeiro cartaz, pessoal, é o Festival de Ópera, né? É classificado mais o quê? Para pessoas adultas, né? Geralmente para os adultos. Então, já o segundo cartaz e o terceiro são aparentemente indicados ao público infantil, né? Que são peças de teatro, né? Um filme também. Então, é indicado mais para quê? Para as crianças. O primeiro cartaz é indicado para os adultos e o segundo e o terceiro para as crianças, né? Cheguem aqui a uma conclusão, tá certo? Eu vou deixar vocês colocarem a conclusão de vocês vão voltar lá, observar os 3 cartazes e você vai escrever a sua conclusão, ok? Vamos para a terceira. O título e a imagem são elementos principais destes cartazes, né? E as letras menores, o que é que indicam essas letras menores? Ela apresenta, ou indicam, né? Apresentam as informações necessárias do espetáculo, né? Espetáculo ou do evento
do espetáculo ou do evento que está acontecendo, certo? Apresenta as informações necessárias do espetáculo. Quarta, qual é o objetivo comum a todos os cartazes que você viu, né? O objetivo comum aí que a gente vê é a divulgação do espetáculo, né? E chamar a atenção do público, né? Divulgar o espetáculo e chamar a atenção do público. A gente viu bastante isso na aula anterior, né? Do público. Divulgar o espetáculo e chamar a atenção do público. Ok, pessoal? Mais abaixo nós temos um significado aí do que seja cartaz de espetáculo, tá? Na página 20 ainda, tá? Os cartazes de espetáculos teatrais, de cinema, de musicais ou de shows em geral costumam ser compostos do título em letras grandes e chamativas e de uma imagem que tenha a ver com a apresentação. A finalidade de um texto como esse é chamar a atenção do grande público e de modo que as pessoas possam se interessar e assistir à obra que está em cartaz, tá certo, pessoal? A aula de hoje vai terminando por aqui. Não esqueçam de fazer sempre leitura antes de resolver suas atividades. Deixando para casa uma atividade bem legal e bem interessante, ficha de atividades, páginas 7 e 8. Tá bom? Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço.